Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a vida de vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional. No devocional de hoje eu quero compartilhar de um tema que eu já preguei em outras mensagens aqui, mas o Espírito Santo me tocou, queridos, porque existem muitas pessoas que não sabem aprender a tomar posse da bênção. E a posse da nossa bênção, queridos, está na palavra de Deus. Se nós tomarmos posse das promessas da palavra de Deus, nós teremos uma vida poderosamente abençoada. Deus tem o prazer de abrir as portas para nós, mas nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. O Pai amoroso que anseia por ouvir as nossas vozes e responder às nossas orações, os nossos clamores. O tema de hoje, queridos, é clama a mim e responder-te-ei. Queridos, ao longo da palavra de Deus encontramos promessas claras de que quando clamamos a Deus de todo o coração, Ele nos ouve e nos responde. O primeiro lembrete, queridos, que a palavra de Deus nos fala é um convite ao clamor. Nosso Deus nos convida a clamar a Ele. Em Jeremias 33:3, lemos assim a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma promessa gloriosa da palavra de Deus, queridos. Se nós nos tomarmos posse dessa promessa, queridos, a nossa vida vai se transformar como aquela água se transformou em vinho, queridos. A nossa vida vai ser totalmente transformada, porque a palavra de Deus está falando aqui: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras palavras, que você não conhece, que você nunca viu. Então, querido, o que Deus tem para a nossa vida, queridos, ultrapassa o nosso entendimento humano. Nós é que muitas vezes, queridos, não tomamos posse da palavra. E para você tomar posse da palavra, você precisa se alimentar dela todos os dias, queridos. Ontem eu falei de fé, queridos, e clamar a Deus é ter fé, queridos. Clamar a Deus vai além da nossa compreensão, queridos. Clamar a Deus é um ato de fé, queridos. Nós que se aproximamos de Deus, nós temos que se aproximar com fé, queridos. A segunda promessa que a palavra de Deus diz é uma promessa de ouvir, queridos. Deus está ouvindo as nossas orações. Em Salmo 145:18 fala: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, queridos. Quando clamamos a Deus sinceros, queridos, Ele está perto de nós. Ele não apenas ouve as nossas palavras, mas também, queridos, Ele sonda os nossos corações. Então, queridos, o Senhor, Ele quer um coração sincero, queridos. O Senhor quer um coração que clame de verdade, queridos. Deus nunca vai responder algo que vai ser o mal de outra pessoa, queridos. Então realmente tenha sabedoria. Por isso que a palavra de Deus diz que você pede e não recebe porque você pede de maneira errada, queridos. Então você precisa realmente ter um coração puro diante de Deus. É isso que a palavra de Deus está falando. E um coração sincero, queridos, é realmente expressar a tua oração com toda a sinceridade. Não é uma oração que eu vou estar falando palavras inventadas, queridos, mas com Deus. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo, que você chegue diante de Deus e fale: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, me socorre. Deus, ouve o meu clamor, porque a minha situação está assim, porque eu não consigo mudar, mas eu preciso mudar. E você vai confessar aquilo que você não consegue, você vai clamar. Isso é uma oração sincera, queridos. Você não precisa fazer uma oração enfeitada, queridos. Você não precisa fazer uma oração repetida, que alguém falou que você tem que orar daquele jeito, queridos. Mas você tem que ser sincero e honesto diante de Deus, reconhecendo as tuas falhas, reconhecendo que você precisa da misericórdia e do amor de Deus. Isso é que é invocar o Senhor em verdade, queridos. Outro ponto, queridos, para nós recebermos a nossa bênção, queridos, do clamar a mim e responder-te-ei, a resposta do tempo é dele, queridos. Você precisa entender, queridos, que o tempo é de Deus na tua vida.
Você precisa entender que Deus é soberano e que tudo em nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Nós muitas vezes queremos apressar as coisas, queridos. Nós vivemos em um tempo de imediatismo. Eu falo sempre aqui um tempo de fast food. O que é fast food? Comida rápida, tudo rápido. E nós sabemos, queridos, que aquilo que vai muito rápido, a tendência é não dar certo, queridos. Nós sabemos que tudo existe um tempo de maturação na vida. Até as crianças, se elas não forem formadas no tempo certo, elas virão com alguns problemas de saúde, queridos. Deus fez tudo de forma correta e organizada. Nós queremos muitas vezes atropelar os tempos, queridos. Deus trabalha de acordo com o seu plano perfeito e o tempo de Deus é perfeito. Isaías 55, do 8 ao 9 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então, para simplificar essa palavra, queridos, Deus está falando assim, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe o presente e o futuro, queridos, que Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando você pensa algo, queridos, Deus já está à frente de você. Quando você planeja algo na tua vida, Deus já tem um plano melhor. Então confie no cronograma de Deus, sabendo que a resposta é perfeita, queridos. É no tempo certo. Outra condição para clamarmos e o Senhor nos responder, queridos: a condição do coração. Deus não se contenta apenas com palavras vazias. Então, queridos, não adianta eu chegar diante de Deus e falar: Deus, eu me arrependo, eu faço, eu aconteço. Mas aquilo é só um discurso para nós nos isentarmos da nossa responsabilidade diante de Deus. Ele busca corações quebrantados e sinceros, queridos. E Ele sonda os nossos corações. Já falei aqui várias vezes essa semana, mas Ele sonda. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe como que está lá o nosso pensamento. Às vezes a nossa boca está falando algo, mas o nosso pensamento está passando outra coisa. E Deus, Ele sonda isso. Você pode se esconder numa pessoa que está do teu lado, do teu patrão, de qualquer pessoa. Mas de Deus você não pode esconder o teu real sentimento. Então seja honesto diante de Deus. Não adianta você fazer uma oração dizendo glória a Deus, mas se ao contrário você deveria dizer: Deus, está doendo. Deus, eu estou sofrendo. Você tem que clamar mesmo, queridos, com sinceridade, com honestidade. A palavra de Deus fala em Salmos 34, 17 e 18: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salvo do espírito oprimidos. Quando nós clamamos com o coração humilde e quebrantado, queridos, Ele não apenas ouve, mas Ele também nos livra de todas as nossas angústias. Deus sempre está ouvindo, queridos, a nossa oração. Às vezes o teu coração está ali perturbado, você está desejando fazer o mal, você precisa limpar aquilo da tua alma, porque Deus, Ele sonda isso dentro do teu coração. Então precisamos ser sinceros e honestos diante do Senhor. Alguns exemplos da palavra de Deus, queridos. Moisés clamou pelo povo de Israel e Deus forneceu a provisão. Quantos clamores que Moisés fez? Moisés foi um homem que muitas vezes nós não lembramos. Nós falamos de Davi, que foi um grande rei. Nós falamos de Salomão, as suas riquezas. Nós falamos de Jó. Mas Moisés, queridos, foi um homem que sofreu muito. Sofreu para fazer a vontade de Deus. Mas era um homem que tinha uma conexão, que ele falava e Deus respondia. E Moisés, ele clamou pelo povo no deserto e Deus forneceu a provisão. Elias, queridos, clamou por chuva e Deus enviou a chuva após um longo período de seca. O próprio Jesus clamou ao Pai em momentos de aflição. Esses exemplos nos lembram a fidelidade e o amor de Deus, queridos. Não falando aqui de Jesus, mas falando de Moisés, falando de Elias. Eram homens como eu e você, queridos. Não pense que foi fácil para eles. Eles tiveram que renunciar muitas coisas
para que eles tivessem uma vida realmente ligada no trono de Deus. Mas eles foram honrados, queridos. Eles foram abençoados. E Deus quer isso. Mas Deus quer a tua intimidade, queridos. Sem você ter uma vida íntima com Deus, não tem porta aberta. Sem você estabelecer uma comunhão íntima com Deus, você não vai realmente crescer na presença de Deus. Meu objetivo é que você cresça na presença de Deus. Que você tenha uma vida de oração. Que você tenha uma vida de comunhão íntima. Que você possa ter Deus lá no teu trabalho, que você possa ter Deus na tua casa, que você possa ter Deus lá na hora que você levanta, na hora que você vai dormir, durante o teu sono. Deus esteja presente em todas as áreas da tua vida, queridos. Isso é orar sem cessar, queridos. Saber que quando você está pegando o ônibus para o trabalho, você sabe que Deus está ali com você. Você sabe que você está sendo guardado. Isso é clamar e ser respondido, queridos. Então, queridos, creia nessa promessa de Deus, que permanece inabalável. Clama a mim e responder-te-ei. Nossa fé e confiança no Senhor são fortalecidas quando reconhecemos a prontidão de Deus em ouvir a nossa oração. Quando você for fazer uma oração, já creia que você já recebeu, queridos. É essa o clamar e responder-te-ei. Você tem que clamar, você tem que orar, mas você tem que crer naquilo que está saindo da tua boca, porque senão não adianta de nada. E daí você vai me dizer assim, pastor, mas então eu não sei como orar. E eu te digo, você tem que praticar. Nossa fé, queridos, a nossa vida cristã, ela precisa ser praticada, queridos. Assim como aquele jogador de futebol rápido, mas precisamos passar essas etapas. Precisamos vencer o nosso orgulho, precisamos vencer o nosso eu, precisamos vencer a dúvida, precisamos deixar tudo de lado, queridos, e realmente crer que quando nós oramos, o nosso Deus está vivo. É essa certeza que você tem que ter, queridos. É essa certeza que quando diz, clama a mim e responder-te-ei. É essa palavra que estava falando lá em Jeremias 33:3, queridos. Então creia nessa palavra hoje. Tome posse dessa palavra hoje. Não faça mais uma oração por fazer, queridos, mas faça como falando com o teu melhor amigo, que aquele teu melhor amigo vai resolver. Seja sincero diante de Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração e você vai ver grandes maravilhas que o Senhor tem. Então, queridos, clame. E neste momento eu vou estar orando por você, vou estar clamando pela tua vida e Deus vai responder a tua oração. Somente creia e receba o teu milagre. Se você puder, ore comigo. Pai amado em Deus de poder, eu abençoo cada vida que chegou a ser devocional, declarando, Senhor, a tua bênção, o teu milagre, a tua provisão, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abre portas, Pai. Abre os olhos espirituais desse povo, Pai, para que eles possam ver a tua glória, para que eles possam ver o teu agir, sabendo que não sou eu não posso fazer nada por eles, Pai, mas é o teu Espírito Santo que opera, Pai. Eu abençoo cada vida nesse dia, para a glória do nome de Jesus. Receba, você que crê, receba o milagre e diga, eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Mais uma vez, queridos, obrigado por você que ficou até aqui nesse devocional. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Se você gostou dessa mensagem, deixa o teu like. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa receber mais mensagens como essa. Que Deus abençoe tua casa, tua família, que você tenha um dia lindo e abençoado na presença de Deus. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.